بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ok, muito bem, vamos a isso. Temos aqui uma aluna que, subhanallah, perdemos. Deixa-me tentar adicionar a ela. Ok, Asma já está conosco? Alaikum salam wa rahmatullah. Muito bem, vamos lá dar início à nossa sessão. O tempo é curto, conforme a gente sempre tem dito. Bismillah, vamos a isso. Em primeiro lugar, vamos ouvir o TPC da Samarat, inshallah, em que ela vai nos dar uma breve biografia da nossa mãe Khadija. Em 2 minutos, Samarat. Tafaddali. Bismillah. Assalamu alaikum. Alaikum Vou salam. falar da Khadija bint Khuwailid, conforme o professor falou. Khadija foi a primeira esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a primeira pessoa a abraçar o Islã. Ela foi a primeira crente e é reconhecida pelos muçulmanos como a mãe dos crentes. Khadija nasceu aos 555 d.C. na Arábia Saudita e faleceu em 22 de novembro de 609 d.C. em Meca, na Arábia Saudita. Casou-se com o nosso profeta no ano 595 d.C. Khadija foi o primeiro ser humano a declarar-se que o Criador era um e que seu marido era seu profeta. Ela foi a primeira pessoa a oferecer preces a Deus juntamente com seu marido. Foi a esposa que o profeta mais amou e, segundo as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jamais concedeu-lhe nada melhor que ela. Ela foi a esposa que acreditou nele quando ninguém acreditava. Ela confirmou a honestidade dele quando todos o consideravam mentiroso. Ela sustentou a ele quando ele precisou e, através dela, Allah o concedeu filhos que nenhuma outra mulher o concedeu. Khadija é considerada uma figura importante na construção dos alicerces do Islã. Ela foi testemunha ocular do nascimento do Islã. Sua casa foi o lar do Alcorão e durante 10 anos as mensagens foram sendo trazidas pelo anjo Gabriel e Khadija foi quem mais colecionou as primeiras revelações vindas de Allah. Foi Khadija quem criou os padrões básicos que traduzem a paz, a harmonia, a felicidade e satisfação doméstica e os aplicou em sua própria vida. Ela demonstrou que a chave para a felicidade familiar é a proximidade entre seus membros. Ela mostrou ainda os direitos e deveres dos maridos e esposas e o modelo por ela criado tornou-se um esquema de vida familiar. Segundo fontes xiitas, Khadija e Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiveram uma filha, Fátima Zahra, que nasceu depois da morte de seus irmãos Qasim e Abdullah. Mas segundo os sunitas, eles tiveram mais, que são Zainab bint Muhammad, Kulsum bint Muhammad, Ruqayya bint Muhammad, Abdullah ibn Muhammad, Qasim ibn Muhammad. Khadija, a mãe dos crentes, morreu ajudando o mensageiro de Allah a transmitir o chamado do Islã. Ela tinha 65 anos e antes da sua morte tinham 25 anos de casamento. A sua morte se deu antes da migração para Madina. O próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a enterrou com suas próprias mãos e sua morte representou uma grande perda para ele. Acabo de apresentar o TPC sobre Khadija. Mashallah. Mashallah, alhamdulillah. A próxima vai ser a Asma. Vai nos falar da nossa mãe Aisha no próximo domingo, inshallah. Inshallah. Asma, sabes porquê que eu escolhi te escolhi para a biografia da Aisha radiallahu anha? Não. Não?
Como é que se chamava a irmã da Aisha? A Aisha tinha uma irmã chamada Asma. A Aisha tinha uma irmã chamada Asma bint Abi Bakr. Então, tu és a melhor pessoa para falar-nos da nossa mãe Aisha, inshallah. Ok, bismillah, vamos lá dar início à nossa sessão. Algumas perguntas sobre o que vimos na semana passada? Não? Ok, vamos a isso então. Bismillah. Hoje o que eu gostaria de fazer é dar-vos algumas referências para aquilo que é a nossa crença na vida do além. Portanto, a matéria que vamos descobrir hoje, eu vou-vos pedir para vocês lerem os versículos em português à medida que vamos andando. Então, todos têm convosco o Corão, a tradução do Corão em português? Eu gostaria de pedir a uma pessoa que não está no barulho para nos ajudar a fazer a leitura dos versículos quando eu pedir. Quem é que pode ser? Quem é o voluntário que vai nos ajudar com essa missão? Eu posso ajudar na leitura, mas aqui tem um pouco de barulho. Tá bem, inshallah. Então, Asma, vamos contigo, inshallah. Fica atento, então. Eu vou-te dando as referências e tu vais lendo para nós, inshallah. Ok. Tá bem. Então, nós estamos a estudar esta matéria. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos para nós estudarmos esta matéria. O Nabi sallallahu alaihi wasallam no Sunan an-Nasa'i, sim, disse-nos: "Akthiru min dhikri hadimi ladhat." Akthiru min dhikri hadimi ladhat. Isto quer dizer o quê? Sejam frequentes, façam frequentemente a recordação da destruidora dos prazeres, a demolidora dos prazeres. E se não me engano, inshallah, quando digo que o Sheikh Aminuddin tem um livro chamado A Demolidora dos Prazeres. O nosso próprio Sheikh Aminuddin, que já escreveu várias obras, ele tem uma obra chamada A Demolidora dos Prazeres. Eu nunca li a obra, mas já vi, ok? Nós devemos fazer uso destas obras em português que o Sheikh Aminuddin e outros compilam para nós. É um esforço grande que eles fazem. Nós devemos dar valor. Nós temos tendência a dar valor a livros que são de outros autores, de outros países, de outras línguas, mas temos alguma coisa nossa, produzida pelos nossos próprios álimos, devemos tentar fazer uso, inshallah. Então, ele tirou o título deste hadith. Akthiru min dhikri hadimi ladhat. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos para nós nos lembrarmos frequentemente da morte. Por que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos isso? Lembrar-se da morte tem muitos benefícios. Em primeiro lugar, a pessoa apressa-se a pedir perdão pelos seus erros, pelas suas falhas e os seus pecados. Porque a pessoa sabe que vai morrer e vai se encontrar com Allah. A pessoa tem contentamento no seu coração com aquilo que é a vida deste mundo. A pessoa não tem preocupação de acumular bens materiais. A pessoa contenta-se com pouco. Porque ele sabe que vai morrer. A finalidade dele é entrar na cova. E em terceiro lugar, Ata ibn Rabah era um aluno de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, vocês todos já sabem quem é, era primo do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E foi um grande alim. A primeira universidade do mundo, na realidade, foi na casa dele. Porque Abdullah ibn Abbas, os alunos dele vinham em multidões. Ele tinha muitos alunos. Então ele começou a colocar, digamos, faculdades. Ele tinha horas para ensinar certas disciplinas na casa dele. E a casa dele tornou-se uma autêntica universidade, não há outra palavra para descrever, das ciências islâmicas. Então, este Ata ibn Rabah é um dos principais alunos dele. Então, ele é que nos diz estas três coisas, que no entendimento dele, lembrar-se frequentemente da morte traz o benefício de que a pessoa rapidamente arrepende-se dos seus pecados. A pessoa não quer viver uma vida de pecado. A pessoa contenta-se com o pouco que tem.
porque sabe que ele vai sair daqui, conforme nós vimos na semana passada. Esta vida é como um viajante. É como a vida de um viajante que simplesmente parou numa sombra para descansar e depois continua a sua viagem. E por terceiro, ele não tem inveja das pessoas que se agarram ao dunya. Aquelas pessoas que todo o seu tempo é para dedicar ao dunya e a perseguir aos bens do dunya. Uma pessoa que se lembra frequentemente da morte, esta pessoa não tem inveja dessas coisas. Não procura acumular bens materiais. Ele sabe muito bem qual é a finalidade dele. Todos nós trabalhamos. Vocês vão ver, por exemplo, esta semana, vocês viram que no grupo não houve muita atividade. Alhamdulillah, tivemos uma semana muito pesada no serviço, em que não restou muito tempo para outras coisas. Mas alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos vida e saúde para hoje, que é um dia de descanso, nós termos algum tempo para dedicar ao nosso conhecimento islâmico. E é importante saber também que lembrar-se da morte e aprender sobre o que vai acontecer depois da morte é um sinal de inteligência da pessoa. A pessoa preocupar-se com aquilo que vai ser eterno, aquilo que vai ser para sempre, em vez de se preocupar com aquilo que é temporário. Olha, um grande produtor e realizador e autor, em primeiro lugar, ele era escritor, chamado Isaac Asimov. Isaac Asimov. Ele fazia filmes de ficção científica e escrevia livros de ficção científica. É um dos mais altamente conceituados autores desse campo de literatura. Ele escrevia muita ficção científica. Ele, numa entrevista, disse, quando lhe perguntaram o que é que vai acontecer contigo depois da morte, sabem o que é que ele respondeu? Ele disse, nada, não vai acontecer nada. Simplesmente o meu corpo vai se desintegrar e eu vou me tornar poeira, solos. E não vai acontecer nada, não há nada depois da morte. Subhanallah. Aquela inteligência toda que ele tinha, aquelas obras todas que ele escreveu, a fama que ele atingiu, afinal, ele no fim nos mostrou que ele era uma pessoa com pouca inteligência. A verdadeira inteligência nós vemos no Corão quando Allah diz لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. As pessoas que vão parar no inferno, quando eles chegarem no inferno, isto é uma das coisas que eles vão dizer. Eles vão dizer, conforme Allah disse no Suratul Mulk, eles dizem لو كنا نسمع, se nós tivéssemos ouvido, أو نعقل, ou se tivéssemos أو نعقل, se tivéssemos raciocinado, se tivéssemos feito uso do nosso intelecto, da nossa faculdade mental, nós não teríamos vindo parar no inferno. Estão a ver? Eles reconheceram que foram burros, mas só reconheceram isso quando já era tarde, quando já estavam perante o fogo do inferno. E que inteligência é essa? Como é que nós podemos chamar de inteligente uma pessoa cujo o seu intelecto, o seu conhecimento não lhe protege do pior castigo, não lhe protege da pior coisa que lhe pode acontecer? Que inteligência é essa? Que faz uma pessoa ir parar no inferno? Isso não é inteligência. Isso não é inteligência. Não importa o quão famoso, ou seja lá o que for que a pessoa seja, se a pessoa não se preocupou com o que vai acontecer com ele depois da morte e não se preocupou em estar bem quando ele passar para o outro lado, esta pessoa não é inteligente. Ok? Porque Allah disse-nos para que ele criou a inteligência, para que ele criou o raciocínio. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah disse, nós vos demos a audição e a visão e o intelecto, o raciocínio, a percepção. Nós vos demos tudo isso para que vocês pudessem agradecer. Estão a ver porque que Allah nos deu o intelecto? Allah nos deu o raciocínio e a inteligência porque Allah diz
وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. يعني, a audição e a visão são os instrumentos que captam a informação. E depois de nós captarmos a informação, utilizamos o nosso raciocínio para processá-la. Agora, se o nosso raciocínio está a funcionar bem, a informação será corretamente processada e o resultado vai se ver nas nossas ações. As nossas ações serão ações compatíveis com a informação e os dados captados pelos nossos instrumentos de audição e visão. Mas se o nosso cérebro não está a funcionar bem, está cheio de superstição, está cheio de crenças falsas, que já foram lá introduzidas, e muitas vezes essas crenças são introduzidas quando somos crianças, não sabemos nada. As pessoas vêm-nos falar de coisas estranhas, de um homem vestido de panos vermelhos, que vem do Polo Norte e entra pela chaminé e não sei o quê. Vem com presentes. A'udhu billah. Somos dados crenças quando somos pequenos de coelhos e ovos. Eu até hoje não percebi o que um coelho tem a ver com ovos. Eu não percebo a ligação entre os coelhos e os ovos. Porque coelhos não põem ovos. Vocês sabem de que estou a falar, não é? Sim, eu não percebo. Eu não percebo qual é a ligação entre os coelhos e os ovos. Porque eu nunca vi um coelho a pôr ovos. Quem põe ovos normalmente são as galinhas, não é? Sim. Então, todas estas crenças falsas, coisas estranhas e inventadas, são-nos dadas quando nós somos crianças. E nós nem paramos para pensar naquilo. E, infelizmente, crescemos com aquelas crenças falsas e quando já temos maturidade de fazer uso da nossa visão, a nossa audição, infelizmente, quando captamos a informação entra num processador, que é o nosso cérebro, que já está corrupto, já está corrompido. E não conseguimos, depois ter o resultado correto, que é a crença certa, as ações certas. Orar a Deus, fazer jejum, fazer bem ao próximo, etc, etc. E ter a crença correta na vida do além. Então, Allah diz que Ele nos deu estas faculdades, inclusive a faculdade mental, para que nós possamos agradecê-lo. E agradecer a Allah é cumprir com as ordens de Allah. Esse é que é o verdadeiro agradecimento. É cumprir com aquilo que Allah incumbiu sobre nós. Ok, então, dando continuidade, e mais uma coisa, subhanallah, mais uma coisa que eu gostaria de vos dizer, antes de darmos continuidade. Allah subhanahu wa ta'ala em vários capítulos, em vários versículos no Corão, Allah faz referência ao nosso raciocínio, à nossa capacidade de raciocinar, ao nosso intelecto. Allah subhanahu wa ta'ala várias vezes diz que estes versículos são para aqueles que têm intelecto. Estes versículos são para aqueles que raciocinam profundamente. A abordagem do Corão é uma abordagem intelectual. É uma abordagem que fala com a nossa mente. Não é uma abordagem primeiramente emocional. Por quê? Porque o Corão foi revelado numa altura em que a raça humana, a espécie humana, já estava preparada para esse tipo de abordagem. Quando o projeto humano foi iniciado aqui na Terra, quando Allah subhanahu wa ta'ala criou o nosso pai Adam, e depois criou a mulher dele, e colocou-os aqui na face da Terra, conforme nós vimos há 2 ou 3 semanas atrás, falamos sobre isso. Manuel, acho que tu não estavas nessa aula, e eu prometi que eu havia de pôr o áudio dessa aula aqui no grupo, até hoje não pus. Inshallah, este fim de semana não vai terminar sem eu pôr, inshallah. Inshallah, é de pôr. Então, quando o projeto humano iniciou aqui no planeta Terra e Allah colocou os primeiros seres humanos aqui, vocês vão ver no Corão e no Sunnah, nos hadiths, que havia muita intervenção dos anjos.
Havia muita intervenção dos anjos na vida humana. E à medida que o projeto humano foi desenvolvendo, a intervenção dos anjos foi diminuindo. A intervenção direta dos anjos foi diminuindo. Se vocês forem a ler as histórias que o Nabi sallallahu alaihi wasallam contava dos povos passados, vocês vão ver que havia muitos milagres. Havia, em primeiro lugar, a intervenção dos anjos era muita. À medida que a intervenção dos anjos foi diminuindo, nós vemos na vida de Adam e dos filhos de Adam, os anjos vinham e ensinavam a eles como fazer as coisas, como enterrar um morto, como usar uma enxada, como fazer instrumentos para a vida humana, por exemplo. Depois Allah começou a enviar vários profetas, variadíssimos profetas. E os profetas vinham com muitos milagres. Porque nós, como espécie, ainda não estávamos suficientemente desenvolvidos para estarmos sem esses cuidados. É como um bebê quando nasce. Tem que ser acarinhado. Tem que ser protegido. Precisa de muitos cuidados. Então Allah mandou vários profetas. Vários profetas. E depois, quando o ser humano já tinha se desenvolvido, já se tornou um adulto, supostamente, Allah enviou o último profeta que veio com um discurso intelectual, que é o Corão. E depois disso, Allah retirou aquele profeta e já não vai mandar mais profetas. Porque o Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi o último. Por quê? Por que Allah já não vai mandar mais? Porque nós já estamos numa fase do nosso desenvolvimento em que é como um adulto, é como uma criança que nasce em casa, fica com os pais, com aqueles cuidados, depois já vai a vida sozinho. Já se consegue cuidar, já consegue fazer a vida dele sem a intervenção dos pais. Estão a perceber? A raça humana hoje, nesta fase em que nós estamos, já consegue discernir e apurar a verdade da falsidade somente com o Kitab de Allah. O Kitab de Allah e o Sunnah do Mensageiro é tudo o que nós precisamos para conseguirmos dirigir a nossa vida da forma correta. Já não precisamos de ver milagres à nossa frente. Já não precisamos, porque já temos o Corão. Então, é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que entre a morte dele e o dia do julgamento faltava muito pouco tempo. Ele levantou estes dois dedos assim e disse: entre a minha morte e o dia do julgamento é este tempo só que falta. Ele não estava a dizer que faltavam 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos. Não era isso que ele estava a tentar nos explicar. O que ele tentou nos explicar quando ele juntou estes dois dedos assim e disse: entre a minha morte e o dia de julgamento, o tempo que resta é este. Ele estava a tentar nos dizer: olha, vocês já atingiram uma maturidade, vocês já estão na última fase de desenvolvimento da espécie humana aqui na Terra. E esta última fase pode durar milhares de anos, comparado àquilo que já passou desde que Adam foi posto nesta Terra. E também o Nabi disse-nos: Taraktu fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di abadan. Ou kama qala alayhi salatu wassalam. O Nabi disse: eu deixei convosco, antes dele morrer, ele disse-nos isso, eu deixei convosco duas coisas, que se vocês se apegarem a elas, vocês nunca vão se desviar, que é o Corão e o Sunnah. Kitabullahi wa Sunnati. Então, nós, como projeto humano, projeto de Deus, projeto divino que Ele colocou aqui nesta terra, nós já atingimos uma certa maturidade em que Allah fala conosco de forma racional, de forma intelectual. Já não lida conosco como lidava antigamente, como se lida com uma criança. Então, nós temos que usar o Corão e o Sunnah para o nosso bem, para o nosso benefício aqui no dunya e depois da nossa morte. Ok, inshallah, falei muito, nós não devíamos estar a falar sobre isso, devíamos estar a falar sobre a morte, então vamos lá diretamente. Ok. Eu simplesmente, pronto, quando começo a falar, às vezes perco-me um pouco e entro em assuntos que não estavam no programa. Vamos ao programa. Al-Ihtidar. Al-Ihtidar é o quê? Al-Ihtidar é aquela fase em que a pessoa está à beira da morte. Quando a alma está-se a preparar para sair do corpo. Então, Asma, vou-te pedir para recitares
Para citares, não, para leres a tradução do versículo 61 do Surat Al-An'am. Surat Al-An'am é o 6º sura do Corão. Versículo 61, inshallah. E ele é o Senhor absoluto dos seus servos, e vos envia anjos da guarda para vos vigiar e proteger, até que quando a morte chega aonde vós, os nossos enviados, isto é, anjos da morte, recolham-na, isto é, a alma, e eles não negligenciam sua tarefa. Ok, mashallah. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Em árabe é a recitação desse versículo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, conforme nós vemos aí, quando chega, Allah subhanahu wa ta'ala coloca nos anjos da guarda, certo? É o que o versículo diz. ويرسل عليكم حفظة. حفظة يعني pessoas não, anjos da guarda, que estão conosco durante a nossa vida, até que chega o momento da nossa morte. Quando chega o momento marcado da nossa morte, توفته رسلنا وهم لا يفرطون. O anjo da morte vem, ou os anjos da morte vêm. É por isso que naquele dia eu disse que esta palavra anjo da morte é entendida como um adjetivo e é entendida como nome próprio também. Lembram-se dessa explicação que eu dei? Porque o anjo da morte, sim, é um anjo que é o chefe de todos aqueles anjos que fazem esse serviço de retirar as almas. E todos eles são chamados de anjos da morte também. Então, quando ele vem, eles tiram a alma da pessoa. Agora, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos que quando chega a hora da morte, o crente, a situação do crente é que vem anjos com uma face feliz, uma face tranquila, uma face iluminada e sorridente. E esses anjos são tantos que vão até onde alcança a vista dele. São tantos até onde alcança a vista dele. Está cheio de anjos perfilados. E o anjo da morte vem e senta-se ao lado da cabeça dele. Aqueles anjos todos que estão ali presentes, estão ali para acompanhar, estão ali para tranquilizar, conforme vamos ver no versículo a seguir. Estão ali para tranquilizar a pessoa. E o anjo da morte senta-se ao lado dele e diz: venha, venha para a misericórdia de Allah, venha para o bem. E tira a alma dele de forma muito suave. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que a alma de um crente sai do corpo, é retirada do corpo suavemente e ela desliza como se fosse uma gota d'água a sair de um jarro. E os anjos dão boas-vindas a ele. Allah disse-nos no Corão, conforme vimos naquele dia: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Eles dão boas-vindas àquela pessoa e recebem-na com felicidade. Asma, recite-nos o Suratul Fussilat, versículo 30. Suratul Fussilat é o sura número 41. Pode ler para nós em português, Sura 41, versículo 30, Asma? Já vou ler. Certamente, aqueles que dizem, nosso Senhor é Allah, depois mantêm-se firmes. Os anjos descem sobre eles quando da sua morte e dizem, não tenhais medo e nem vos entristeçais. E
recebei as boas novas do paraíso que vos foram prometido. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلت عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفيها ما تشتهي أنفسكم وما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sim, então aqui nós vemos o que é que estes anjos dizem à pessoa crente quando a alma dele está sendo retirada. Eles dizem: Inna ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalat alayhim al-malaika. Aqueles que disseram quando estavam em vida, os crentes que disseram o nosso Senhor é Allah, e eles mantiveram-se firmes na crença deles. Eles mantiveram-se firmes na crença deles. Tatanazzalat alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Os anjos descem, os anjos vêm ao encontro dele na hora da morte e dizem o quê? Não tenha medo, nem fique triste. Mas sim, receba as boas novas do paraíso que lhe foi prometido. Que lhe foi prometido. Então, em primeiro lugar, nós vimos o versículo onde Allah informa-nos que quando chega a hora da morte, o anjo vem e retira a alma. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ no Suratul An'am. Os anjos, eles não falham. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ significa o quê? Quando chega a hora de tirar a alma da pessoa, o anjo não falha. Não há como falhar. É aquela hora, é aquele lugar, é ali mesmo, a pessoa vai. E depois Allah informa-nos neste versículo que nós vimos. Asma, leia de novo, inshallah, só para refrescar a memória dos que estão a ouvir. Certamente aqueles que dizem nosso Senhor é Allah, depois mantêm-se firmes, os anjos descem sobre eles quando da sua morte dizem. Ok, calma aí. Os anjos descem sobre ele a quando da sua morte. Os anjos, estão a perceber? Os anjos descem sobre ele a quando da sua morte. E dizem o quê? Não tenhais medo e nem vos entristeçais. Não tenha medo. Recebe as boas novas. Sim. E nem vos entristeçais. Não tenha medo e nem fique triste. Não tenha medo e nem fique triste. Sim. Por que Allah colocou estas duas coisas? Porque o crente naquela hora, conforme nós vimos na semana passada, até mesmo o crente, para não falar do descrente, né? O crente sente alguma insegurança, ele sente algum medo, algum receio. Por quê? Porque ele está a sair da vida que ele conhecia para uma nova vida que ele não conhece. É natural que ele se sinta inseguro, não é? Com alguma ansiedade, com alguma preocupação. Então os anjos vêm acalmar a ele e dizem a ele: não tenha medo e nem fique triste. Isto acontece no momento em que a pessoa ainda não morreu. Ainda tem um pé aqui no Dunya e o outro pé está do outro lado. É no momento em que a alma está quase a sair do corpo, mas ainda não saiu. Então ele ainda não morreu por completo, mas já chegou numa fase em que também já não tem volta para o Dunya. Vamos ver isso a seguir, daqui a pouco. Então, ele sente-se preocupado, sente-se agitado. Então os anjos vêm e dizem a ele: não tenha medo, nem fique triste. Agora, por que Allah disse essas duas coisas? Medo e tristeza. Porque medo, o que é o medo? O medo a gente sente daquilo que está por acontecer, aquilo que ainda não aconteceu. A gente não sente medo de uma coisa passada. A gente sente medo quando temos receio, receamos que alguma coisa possa vir a acontecer que não seja boa para nós. Isso chama-se de medo. E sentimos-nos tristes por coisas passadas, coisas que já aconteceram. Essa é que é a diferença. A pessoa não se sente triste de algo do futuro que ainda não aconteceu. A pessoa sente-se triste por algo que já aconteceu e lhe deixou triste. Então Allah diz: não sinta medo do que está por vir. Não sinta medo, não tenha medo de onde tu vais. Tu vais para um lugar bom. Vais estar bem, então não tenha medo.
E também não fique triste por aquilo que estás a deixar da vida de dunya. Não fiques triste por deixar a tua família. Não fiques triste por deixar a tua casa, os teus bens, os teus amigos. Ok? É por isso que Allah colocou estas duas coisas. O medo, que está relacionado com o que está por vir, e a tristeza, que está relacionada com aquilo que está para trás. E a seguir Allah diz, receba boas novas de um paraíso que te foi prometido. Então fique calmo, tu vais ao paraíso. Fique calmo, tu vais ao paraíso. Então, eles dão firmeza à pessoa. E por que dão firmeza à pessoa? Porque no início do versículo nós vemos Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Aqueles que disseram o nosso Senhor é Allah e depois mantiveram-se firmes na sua crença. Durante a sua vida eles se mantiveram firmes aqui no dunya. Então na hora da morte Allah também lhes dá firmeza. Ok? Agora, quanto à situação do descrente, o criminoso, a alma dele é retirada de uma forma bastante dolorosa. Agora é preciso saber que a morte dói para todos, tanto os crentes como os descrentes. A morte é dolorosa. Só que existem diferentes graus e níveis de dor. Então, o crente sente alguma dor, sem dúvida. Mas o descrente, criminoso, sente uma dor muito pior. Uma dor terrível. Porque a alma dele, conforme nós vimos há pouco tempo, a alma do crente, quando é retirada, ela desliza suavemente, como se fosse água a sair de um jarro, conforme o Nabi nos explicou. A alma do descrente, o Nabi sallallahu alaihi wasallam explicou-nos que sai do corpo como, vocês já viram um ramo espinhoso, com espinhos e com pequeninos ramos e folhas, né? Ou posso dar o exemplo de a rosa. Vocês já viram a rosa? A rosa é muito espinhosa, não é? Tem muitos espinhos no pau da rosa. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que a alma de um descrente, quando é retirada, é como se fosse um ramo espinhoso a ser retirado de uma bola de lã. Uma bola de lã ou de algodão. Então, estão a ver um algodão, um monte de algodão, né? À volta de um pau desses, de um ramo desses. E ao retirar aquele ramo daquela bola de algodão, o que acontece? Aquilo é como se estivesse a rasgar o algodão. Desfaz-se. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que a alma do descrente é retirada dessa forma. A alma, ao sair, é como se estivesse a rasgar o sistema nervoso dele, os músculos dele. Nós não conseguimos ver isso, nós não conseguimos perceber isso, porque isso já é um assunto que está a acontecer do outro lado. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, é lã molhada, é lã úmida, nem sequer é lã seca. É um algodão que está úmido, que está molhado. E você está a tentar tirar aquele ramo espinhoso, tentar tirar dali. Aquilo arranha e rasga o algodão todo. É assim como o Nabi descreveu a saída da alma de um descrente. E os anjos que vêm, a delegação de anjos que vêm, não vem com uma face sorridente, não vem com uma face iluminada. Por outra, vem com uma face zangada, fria. E o anjo da morte, quando tira a alma dele, diz-lhe, sua alma impura, alma desobediente, saia. E a alma, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que a alma fatafarraqa fi jasadihi, yani a alma começa a dispersar-se pelo corpo todo. Porque fica agitada, fica com medo e não quer. E o anjo arranca a alma com força. É preciso perceber uma coisa. A pessoa quando morre, imediatamente quando ela morre, cessam as ações dela e inicia
a fase de recompensa, seja ela boa ou seja ela má. Aquilo é imediato. Até mesmo no ato da saída da alma, já começa a recompensa ou castigo. Enquanto nós estamos aqui nesta vida, tudo bem. Você é crente, você é descrente, você não acredita em Deus, outros até falam mal de Deus. Ok, Deus nos deixa. Porque aqui ainda temos chance de recuperar e pedir perdão. Mas assim que você morre, prontos, começa ou castigo ou felicidade. Então, vamos lá ver o que é que os anjos dizem quando retiram a alma de um descrente. Asma, podes ler no Suratul Anfal, versículo 50. Suratul Anfal é o 8º sura do Corão. Versículo 50. E se pudesses ver quando os anjos recolhem as almas dos crentes na hora da morte, batendo suas caras e suas costas e dizendo: provai o castigo do fogo flamejante. Ok, mais uma vez. E se pudesses ver quando os anjos recolhem as almas dos crentes na hora da morte... As almas de quem? Batendo suas caras e as almas dos descrentes Ok. na hora da morte, Ok. batendo suas caras e suas costas e dizendo: provai o castigo do fogo flamejante. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Então, está tudo dito aí. Allah diz ao Nabi, ao nosso profeta: se pudesses ver. E isto é uma lição para aquelas pessoas que dizem que o profeta isto e aquilo. Não vamos entrar nesse assunto. Mas Allah diz: se pudesses ver, significa o quê? Que o profeta sallallahu alaihi wasallam não via essas coisas. O profeta não via essas coisas. O profeta era um ser humano. Sallallahu alaihi wasallam. Entretanto, ele recebia informação divina diretamente de Allah. Então Allah diz a ele: se tu pudesses ver, e isto quer dizer o quê? Nós não vemos essas coisas do outro mundo, do outro lado da barreira. Existe uma barreira entre este mundo e o próximo. Ok? Então nós não conseguimos ver, mas Allah diz: se pudesses ver, quando os anjos vão buscar a alma de um descrente e começam-lhe a bater na cara e nas costas e dizem: sinta o castigo de um fogo que está à tua espera. Como é que se sente uma pessoa nessa hora? Porque nessa hora, subhanallah, aí já somos todos muçulmanos. Aí já não há quem não acredita. Já não há quem desmente que haverá castigo, que haverá paraíso, que haverá inferno, que haverá julgamento. Mas aí já é muito tarde. Já não dá para voltar. É o que vamos ver a seguir, inshallah, daqui a pouco. Pode ler, Asma, o versículo 27 do Surah Muhammad. Surah Muhammad é a Surah número 47. Asma, não sei se está conosco. Surah número 47. Surah número 47, versículo 27. Inshallah. Surah Muhammad. Então, imagina como será quando os anjos recolherem suas almas, batendo seus rostos e suas costas. É isso mesmo. Então, este é outro ponto onde Allah faz referência à mesma coisa. Allah está a dizer o quê? Repita, Asma. Então, imagina como será quando os anjos recolherem suas almas, batendo seus rostos e suas costas. Batendo seus rostos e suas costas.
É uma porrada que começa logo ali. Para não falar da porrada que vão levar na cova. Que devemos de ver talvez próxima semana, inshallah. Então, o castigo começa logo na retirada da alma dele. Ao passo que para o crente, Allah manda anjos que vão lhe acalmar, vão lhe dar tranquilidade. Agora, cabe a nós escolhermos de que lado é que nós queremos estar. Por que é que eu digo isso? Porque, bom, ok, conforme eu expliquei antes, a morte é dolorosa para ambos. Para toda a gente a morte é dolorosa. O único que não sente dor na morte é o mártir, o shahid. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que o shahid, aquele que morre no campo da batalha, como um mártir, a única coisa que ele sente é um picar, como se fosse um pico de um insecto, ou um pico, ou uma agulha, ou um pico de uma árvore, mas ou um pico de um insecto a picar-lhe. É a única coisa que ele sente. E imediatamente ele vai para o paraíso. Mas vamos também falar sobre os mártires mais à frente, inshallah. Quanto às outras pessoas, nós todos passamos por aquilo que se chama de Sakratul Maut. Isso é o quê? Isso é a agonia da morte. E até o profeta sallallahu alaihi wasallam também sentiu isso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também sentiu Sakratul Maut. Ele, quando estava no leito da morte dele, ele mandou trazer um jarro d'água. Uma tigela com água. Não era um jarro exatamente. E ele punha a mão dele, quando ele já estava muito mal de dores, ele punha a mão dele naquele recipiente de água para se refrescar um pouco. E ele dizia, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Ele dizia o quê? La ilaha illallah, a morte vem com agonia, a morte vem com dor. Então, se o profeta sallallahu alaihi wasallam sentiu dor quando estava à beira da morte, nós também vamos sentir. É normal. Agora, o kafir ou o criminoso, ele vai sentir muito mais. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Suratul Qaf, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Quando chega a morte com a sua realidade, diz وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ. A morte vem com a sua realidade. E é disto que vocês andavam a fugir. Yani, os descrentes. É disto que vocês andavam a fugir. É isto que vocês sempre tentaram evitar. E aqui nós temos que parar para falar de um aspecto prático, que é o aspecto do perdão. O perdão está aberto enquanto a pessoa estiver em vida. Allah aceita o arrependimento de uma pessoa, seja ele muçulmano, seja ele não muçulmano, qualquer mal que ele tenha feito na vida dele. Bom, o não muçulmano, yani, que fique muçulmano, ok? Allah aceita. Allah aceita o perdão, aceita o arrependimento e Ele perdoa, porque Ele é perdoador, subhanahu wa ta'ala. Até este momento em que a pessoa começa a ver as realidades da morte. O momento em que a pessoa começa a ver a realidade do outro lado. Começa a ver os anjos. Começa a ver as coisas que nós não conseguimos ver neste dunya. Nesse momento, a partir daí, o arrependimento dele já não é aceito. Ok? Allah disse no Surat An-Nisa, versículo 17 e 18. Surat An-Nisa é o quarto versículo. Asma, pode ler, inshallah. Quarto sura, versículo 17 e 18. Allah aceita apenas
apenas o arrependimento daqueles que praticam o mal por ignorância. Depois arrependem-se imediatamente quando sabem. Portanto, é desses que Allah aceita o arrependimento. E Allah é sábio. Versículo 18. E não há aceitação de arrependimento para aqueles que continuam a praticar maldades, até que quando a morte chega a um deles, diz: certamente eu me arrependo agora. E nem para aqueles que morrem enquanto eles são descrentes. Para esses preparamos um castigo doloroso. Ok. Subhanallah. Allah diz no Surah An-Nisa, nesses versículos: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Allah diz: Allah perdoa, porque Allah é perdoador. Allah perdoa a quem comete um pecado por ignorância. A pessoa comete um pecado. E depois a pessoa arrepende-se logo a seguir. Então esta pessoa Allah perdoa. E no versículo seguinte Allah diz: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَيْسَ لِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Allah diz: mas o arrependimento não é para aqueles que passaram a vida a cometer maldades. E depois, quando já estão perante a morte, quando a morte se apresenta como uma realidade à frente deles, portanto, naquele momento em que a pessoa estava ali, estava doente, estava de cama, e havia alguma esperança dele recuperar, mas depois ficou claro que esta pessoa vai morrer, ou até o próprio médico informou de que o senhor tem tantos dias de vida. Mesmo assim, ele não se arrependeu. Mas quando ele começa a ver os anjos e começa a ver aquele tremor, aí ele quer se arrepender. Allah diz: não, aí já não. Por que não? Muito importante. Por que Allah não aceita o arrependimento daquela pessoa que já está a ver a realidade da morte? Porque nessa altura já não há teste. Ele já viu. Você, quando vai fazer um ponto, quando vai fazer um exame, o exame só é válido enquanto você estiver ali a fazer o exame. Mas se você já tem as respostas à tua frente, isso já não é exame, certo? Então, quando a pessoa já vê que, realmente existe morte, realmente existem anjos, realmente existe Shaitan, realmente eu estou a ser levado para um outro mundo. Então, aí, ele já ficou muçulmano, forçosamente. Ele já acredita. Allah quer ver a nossa crença a manifestar-se enquanto nós não vimos as provas. Allah quer ver a nossa crença como resultado da nossa faculdade mental, que nós paramos para analisar a vida, analisar o mundo, e com os sinais que Allah colocou aqui no mundo, nós concluímos que não, Allah é nosso Senhor. E o Muhammad é mensageiro de Allah. E o Coran é livro de Allah. Essa é uma conclusão a qual nós chegamos de forma racional. Agora, quando você já viu as provas, aí já não há teste. Já não vale de nada. É por isso que Allah disse no Surah Al-An'am, o versículo não tenho agora: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Isto quer dizer o quê? Parece que perdemos já a semana aqui. Subhanallah. Os outros estão? Sim, estamos. Sim, eu dizia, no Suratul An'am, Allah diz: no dia em que a pessoa conseguir ver os sinais do outro lado, as evidências do outro lado, يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Allah diz: nessa altura já não terá valor a crença.
Estão a perceber? Nessa altura, لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Já não terá benefício você trazer crença, você dizer que é crente. Por quê? Porque você já viu. É por isso que Allah diz logo no início do Corão, no Surat Al-Baqarah, الذين يؤمنون بالغيب. Aqueles que acreditam sem ver. Isso é que se chama de crença. Porque quando você já viu, isso já não se chama... Isso é uma crença já obrigatória. É como uma pessoa que está a ver outra à frente dele diz que não. Quer dizer, já não há segredo aí. Não há teste. E Allah criou-nos para nos testar. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ok? Então, quando a alma está sendo preparada para sair do corpo, aí fecham-se as portas do Tauba, fecham-se as portas do arrependimento, fecham-se as portas do perdão. Então nós temos que pedir perdão a Allah pelos nossos pecados agora, porque nós não sabemos quando é que a morte vai nos apanhar. O exemplo prático que Allah põe no Corão, Allah põe o exemplo do Firaun. Allah põe o exemplo do Firaun. Qual é o exemplo que Allah deu do Firaun? Todos sabemos quem é Firaun? Faraó? Sim, Faraó do Egito. Sim. Estou a falar do Faraó do tempo de Sayyidina Musa, alayhi salam. Ok? Aquele Faraó que escravizou o povo de Israel. Então, quando Musa foi salvar o povo de Israel, e Musa tirou o povo de Israel, conseguiu sair com alguns deles, e eles atravessaram a grande água, que na verdade era o rio, não era o Mar Vermelho, como muitos pensam. Mas independentemente de qual corpo d'água é que era, quando eles atravessaram, vocês conhecem todos a história de que o faraó perseguiu, não é? Perseguiu, e o faraó e as tropas dele entraram nas águas. Aslam, barulho, faz favor. Assalamu alaikum. Então, quando o Musa passa com o povo de Israel, porque Allah manifestou um milagre, Allah abriu as águas, Allah fez corredores de travessia para eles. E eles atravessaram normalmente naqueles corredores de travessia que Allah abriu nas águas, milagrosamente. Quando o faraó, que estava a perseguir a eles, vem atrás, o faraó também entrou ali. Mas para ele, Allah não manteve o corredor aberto. Quando ele e as tropas dele entraram no leito do rio, que estava aberto, Allah mandou as águas voltarem a fechar. E o faraó afogou. E Allah diz-nos que quando ele estava à beira da morte, quando ele estava a afogar-se, ele tentou pedir perdão. Ele tentou pedir perdão. Imagine o faraó, aquele que dizia que ele era Deus na terra. Ele tentou arrepender-se. E ele disse, eu acredito naquele Deus do povo de Israel. Ele confessou que agora ele já acredita no mesmo Deus que o Deus do povo de Israel, que era o verdadeiro Deus, que é o verdadeiro Deus, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mas Allah não aceitou. Allah Subhanahu wa Ta'ala não aceitou o arrependimento dele, não aceitou a crença dele naquele momento. Isso encontra-se no Surah Yunus. Surah Yunus é o 10º Surah. A Asma pode ler para nós. Surah Yunus, capítulo 90 e 91. Desculpa, versículo 90 e 91, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 90 e 91, inshallah. Versículo 90. E fizemos os filhos de Israel atravessar o mar. Então Faraó e suas tropas os perseguiram por rebeldia e inimizade, até que quando o Faraó estava prestes a se afogar, disse, creio que não há divindade exceto aquele
em quem os filhos de Israel creem, e eu sou dentre os submissos. Versículo 91. Foi-lhe dito: só agora, enquanto já antes enviamos tantos sinais, mas desobedecestes e eras dentre os desordeiros. Ok, mais uma vez, Asma, inshallah. Versículo 90. E fizemos os filhos de Israel atravessar o mar. Então Faraó e suas tropas os perseguiram por rebeldia e inimizade. Até que quando o Faraó estava prestes a se afogar, disse: creio que não há divindade exceto aquele em quem os filhos de Israel creem, e eu sou dentre os submissos. Ok. Então, até quando ele estava prestes a afogar-se, ele disse: creio naquele Deus, que é o verdadeiro Deus, que é o Deus dos filhos de Israel. Então, ele, quando viu que a morte já era certa, sem dúvida, ele já estava a ver os anjos a virem lhe buscar, ele pronunciou essas palavras. E Allah não aceitou, conforme vemos no versículo 91. Pode ler, Asma. Foi dito: só agora, enquanto já antes enviamos tantos sinais, mas desobedeceste e eras de entre os desordeiros. Exato. Allah disse: só agora? Só agora, depois de você já ter visto que a morte é inevitável? Agora é que queres te arrepender? Agora é que estás a dizer que acreditas no Deus de Israel? Agora já não. Então, esta é a lição principal que eu queria tirar da aula de hoje. É que nós devemos fazer uso das chances que Allah nos deu enquanto temos vida e saúde para fazermos o bem a nós próprios em primeiro lugar e fazermos o bem ao próximo, aos nossos familiares, aos nossos amigos, a quem nós pudermos. E arrependermos-nos do mal que já fizemos. E arrependermos-nos do mal que possamos cometer, alguma falha que a gente possa cometer na nossa vida. Enquanto Allah nos mantiver em vida. Porque no dia que Allah mandar o anjo da morte para vir nos buscar, será muito tarde. E nós não sabemos quando é que é esse dia. Nós não sabemos. Pode ser amanhã. Pode ser hoje. Quantos jovens nós já não vimos a morrerem? Eu falei-vos de um caso há 3 semanas atrás, de um amigo meu que viajou comigo de Cape Town. Chegamos em Maputo, saímos naquela noite, fomos jantar. Eu fui para casa dormir, o meu telefone começou a tocar 7 horas, 8 horas, estavam-me a ligar. Eu atendo o telefone, disseram, olha, o Miquinho morreu. Mas morreu como? Eu fui jantar com ele. Eu jantei com ele ontem à noite. Eu fui para casa, ele foi para casa. Como é que estão a ligar agora, hoje? São 7 horas, eu vou dizer que ele morreu. Mas ele morreu. E tínhamos 24 anos. 24 anos, 23 anos. Ele morreu. Nós não sabemos quando é que a morte vai nos apanhar. É por isso que o Nabi disse, lembrem-se sempre da morte, lembrem-se que vocês vão morrer, lembrem-se que vocês serão julgados pelas vossas ações. Lembrem-se que vocês vão se encontrar com o vosso Criador. Não se deixem enganar pela vida do mundo. A qualquer momento Allah pode vos chamar. E quando Ele manda o anjo vir vos buscar, aí acabou. Não há que pedir perdão, não há que dizer que porque eu, porque isto. Não, acabou. Então, esta é a maior lição da nossa aula de hoje. Não sei se há alguma pergunta para nós encerrarmos. Se alguém tem alguma dúvida para colocar, inshallah.
Ok. Então, pronto, próxima semana. Ok. Força. Ustaz, Sim. quando o anjo da morte vê, fala árabe só. Não. Fala árabe. Não. Ele fala na tua língua. Ele fala todas as línguas. Todas as línguas. Oh, Todas as línguas. ok. 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 Jazakallah. Barakallahu fikum. Se tu queres saber o que o anjo diz, podes encontrar no Corão, conforme nós vimos, essas referências que eu vos dei. É o que ele te vai dizer. E no Corão também. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiya. Mas ele vai te dizer isso na tua língua. Não te vai dizer isso em árabe. Ok? Mais alguma pergunta? Tinha, mas esqueci. Pode pôr no grupo, inshallah, se esqueceu. Ok. Pronto, então próxima semana vamos ouvir sobre a nossa mãe Aisha com a Asma. E vocês vão postar as fichas do Salatul Fajr no grupo, inshallah. Esta semana ninguém postou, não sei porquê. Podem postar. E, Manuel, eu vou pôr o áudio daquela outra aula no grupo. E há mais uma coisa que eu tinha dito que eu ia fazer esta semana que não fiz, que era o quê? Que era esclarecer-vos sobre reencarnação. Reencarnação não existe. É uma crença falsa, é algo falso que não existe. É uma coisa inventada. Conforme também outros inventaram outras coisas. Isso é uma coisa inventada. Não existe reencarnação. Eu disse-vos que havia-vos de esclarecer um pouco sobre isso, mas tive uma semana muito pesada no serviço. Então, inshallah, esta semana vou fazer essas coisinhas todas no grupo, ok? Prontos, vamos parar por aqui. هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم